Olha, o ministro das Relações Exteriores do Irã se encontrou nesta sexta-feira com o chefe do grupo libanês Hezbollah em Beirute. O representante do governo iraniano também confirmou uma reunião com o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, e o chefe da diplomacia libanesa, Abdallah Bou-Habib. Segundo a imprensa local, Irã e Hezbollah conversaram sobre os ataques do Hamas contra Israel desde o último sábado. O governo iraniano já declarou apoio aos grupos terroristas e chegou a elogiar a ofensiva do Hamas e do próprio Hezbollah, mas negou participação nos ataques que começaram no último sábado. Enquanto isso, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou agora há pouco que Israel precisa autorizar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Em um discurso em Istambul, Erdogan garantiu que a Turquia vai continuar enviando ajuda para a faixa de Gaza em um acordo de cooperação com o Egito. O primeiro carregamento turco chegou na manhã de hoje no aeroporto de El Arish, a 50 quilômetros da faixa de Gaza, e foi rapidamente colocado em caminhões que aguardavam a autorização para entrar no território. As autoridades turcas também se colocaram à disposição para negociar a libertação de reféns que estão sequestrados pelo Hamas e intermediar ou mediar as conversas de paz. O governo da Turquia se ofereceu para mediar o confronto entre Hamas e Israel. Já o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que as violações contra civis na região, essas violações são inaceitáveis, e a gente continua acompanhando o Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, participando dessa cobertura especial. Essas tentativas de discussão sobre um cessar-fogo, esses países que vêm se colocando, Luca, à frente para tentar fazer essa mediação. Até que ponto que a gente pode acreditar que isso pode ser verdade em relação ao objetivo desses países de intermediar a paz, já que são países muito ligados à própria Palestina e à própria causa do Hamas, muitas vezes, né? É isso mesmo, Tiago. Nós vemos que, no sentido da abertura do corredor humanitário pelo Egito, vários países têm um caminho aberto, que teriam capacidade de falar diretamente com o Hamas e ter algum tipo de influência, de poder realmente sobre essa organização, são o Irã e o Catar, mais especificamente, de forma mais especial ainda, o Irã, né? O Catar dá algum refúgio, deixa algumas lideranças viverem dentro do seu território, mas o Israel, tendo suas rusgas para trás com o Estado de Israel, como a Jordânia, o Egito, os Emirados Árabes, até mesmo o Marrocos, eles podem ser fundamentais para que se negocie com o governo de Benjamin Netanyahu uma saída honrosa para os civis, no caso. Nós sabemos que o primeiro-ministro, até por questões relacionadas à sua fraqueza no início dessa crise, para mostrar ao que veio, ele disse que o objetivo é apagar do mapa o Hamas de maneira completa, que todos os militantes, todos os terroristas do Hamas são considerados homens mortos pelo exército de Israel. Então vai precisar passar por um período de desescalada inicialmente, e isso envolve o desenrolar da operação militar em solo. Inevitavelmente a gente tem que ver onde que isso vai dar, se vai ter uma anexação completa, se vai ter essas batalhas urbanas e se o número de civis vai aumentar consideravelmente quando isso acontecer, e quais serão as reações das forças locais do Oriente Médio, quais serão as reações globais para que haja uma resolução desse conflito. A resposta não é fácil, não há uma análise simplista, uma análise simples a ser feita também desse momento, afinal há interesses escusos, há países árabes que também têm a preocupação com a sua própria segurança, com a sua própria política interna, exemplo do Egito, no passado o próprio Líbano, a Jordânia, também evitando o fluxo de palestinos e de outros grupos com medo de terroristas infiltrados, e isso pode acabar também interferindo diretamente em como os civis, os refugiados vão ser tratados pelo governo desses diversos países, que podem ser os primeiros a ajudar, até pela proximidade geográfica, proximidade cultural, né? A gente vai continuar acompanhando as atualizações nessas horas da noite, e no Oriente Médio já acabam se tornando um pouco menores, afinal a gente percebe um padrão de ataques pela manhã até mais ou menos o pôr do sol, e depois mais ataques mais localizados, mas as negociações elas acontecem em 24 horas, lembrando que também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, continua sua viagem
por todo o Oriente Médio, visitando aí 4 países e conversando com as devidas lideranças para achar uma saída tanto para os reféns quanto também para os civis da faixa de Gaza. De qualquer forma, o conflito no Oriente Médio continua sem previsão de um cessar-fogo, então a gente conversa agora com mais um convidado, o professor Rodolfo Queiroz Laterza, historiador militar e especialista em guerra. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco nessa cobertura especial da Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Bom, a gente conversava com o nosso correspondente Luca Bassani, que daqui a pouco também participa dessa nossa conversa aqui, sobre a possibilidade dessas mediações de paz, dessas tentativas de mediações, mas são países muito ligados à própria causa palestina. De que forma é possível esperar, professor, uma intermediação, se é possível? Porque desde o começo desse conflito a gente vem falando, uma coisa é a guerra Rússia-Ucrânia, que é um conflito entre 2 países estabelecidos, não que isso queira dizer alguma coisa, porque a guerra até agora não terminou, mas como você negocia com um grupo que é considerado um grupo terrorista? É uma pergunta pertinente, porque o Hamas, ele é uma entidade politicamente organizada, porém declarada como organização terrorista pela União Europeia, pelo Canadá, pelo Japão, pela Austrália, pelos Estados Unidos e alguns outros países. Então, dificulta ter intermediadores avalizados. Acaba que, de acordo com a praxe dos conflitos anteriores entre Israel e o Hamas e outras facções palestinas, porque, voltando a repetir, esse conflito não é somente entre o Hamas como organização política militar e Israel, é o Hamas junto com outras 5 militantes palestinas. Acaba que ocorre muita intermediação realizada por determinados emissários, notadamente do Catar, que tem ligações com o Hamas e consegue também ter certa disponibilidade de intermediação e relações diplomáticas com Israel. Portanto, os atores destes países têm tentado, no primeiro momento, a liberação dos reféns. Cessar-fogo é muito difícil diante da perspectiva do conflito, e a qual Israel declarou guerra e mobilizou 300 mil reservistas. Portanto, qualquer perspectiva de um cessar-fogo nesse contexto atual é muito difícil. Até porque Israel ainda está com uma operação de consolidação das áreas transfronteiriças invadidas pelo Hamas, promovendo uma operação de limpeza diária de células dos militantes das facções palestinas que se infiltraram e se dispersaram, inclusive entre civis, nesses assentamentos transfronteiriços. Portanto, está numa operação ainda de consolidação de sua segurança e com ataques sistemáticos e brutais aos centros de comando e infraestrutura civil e de comando do Hamas. Portanto, não há perspectivas de haver cessar-fogo nesse momento. O que há, muito possivelmente, são tentativas de intermediações para a liberação de reféns. Porém, nós sabemos que Israel tem uma doutrina desde os atentados de Munique, em 1972. Não libera prisioneiros palestinos considerados como terroristas em troca de refém pura e simplesmente. Isso foi uma doutrina desde a época de Golda Meir. Portanto, é algo extremamente complexo a liberação e troca de reféns um pelo outro. Até porque, repito, é muito difícil diante de ter intermediários que muitas vezes, como você bem falou, adotam uma certa posição favorável a uma parte em detrimento de outra. Claro. E o senhor cita muito bem, né, o que houve em 72, no meio dos Jogos Olímpicos, os atentados na Alemanha. Bom, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, também participa dessa conversa com o professor Rodolfo Queiroz Laterza. Luca. Boa tarde, professor. Até aproveitando que o senhor é especialista em história militar, considerando as principais guerras que nós tivemos envolvendo Israel, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e das intifadas, como o senhor enxerga a probabilidade de sucesso de uma incursão terrestre em Gaza, considerando a superioridade também do exército israelense, e como essa operação se difere de outras em conquistas territoriais que aconteceram naquela mesma região? É uma pergunta pertinente. Israel promoverá uma incursão tática terrestre após, primeiramente, consolidar a segurança das áreas fronteiriças que foram invadidas pelo Hamas. Porque não adianta ter, de acordo com a doutrina de contra-sabotagem e contra-terrorismo, haver células dispersas entre civis ou escondidas em aldeias
transfronteiriças que consigam promover ataques de emboscada do tipo hit-run, ou seja, bate e corre, né? Isso é o primeiro ponto. Uma vez consolidada a segurança das áreas transfronteiriças, a promoção efetiva de um cerco total. Um cerco total impedindo qualquer tipo de trânsito de células das facções palestinas para áreas limítrofes. E após, digamos, diversos ataques sucessivos de saturação de área mediante aviação, através de caças bombardeiro, notadamente F-16, o F-15, são os mais usados, através das famosas bombas GBU, bombas guiadas GBU, algumas delas antibunker, para destruir o máximo de centros de comando e controle do Hamas, que implica em danos colaterais terríveis à população civil, isso não se nega. Uma vez consolidada essa saturação de área, que é o padrão, no caso, para um combate urbano numa área densamente povoada, a qual Israel tem, digamos, um modus operandi já definido. Que houve essa evolução e Israel perdeu o bonde da história, vamos dizer assim, por quê? É algo que muitos se perguntam. Existem muitas teorias da conspiração inundando as redes sociais, inúmeras hipóteses, mas de acordo com as nossas pesquisas de fontes mais críveis, aconteceram uma sucessão de cadeias de eventos. Primeiro foi na véspera de um feriado judaico. Isso pegou de surpresa e de forma desguarnecida significativa parcela das unidades de comando e controle e vigilância e monitoramento das Forças de Defesa de Israel. Segundo ponto, o que acontece? Todo país que se preze como potência, ele tem que ter órgãos de inteligência eficazes. Por vezes, determinados órgãos de inteligência ocorrem gerando uma sobreposição de informações que acaba criando mais confusão do que um ponto preciso de análise no processo decisório. Então, havia, no caso, relatórios discrepantes na qual uns afirmavam que o Hamas não iria promover um ataque militar em larga escala porque estava mais preocupado com a resolução dos problemas socioeconômicos da faixa de Gaza, como uma forma de se consolidar como uma alternativa à Fatah. A Fatah derivada da antiga OLP, Organização de Libertação Palestina, a qual ambas são rivais. Esse foi o primeiro relatório que pode ter enviesado o processo decisório político. Outro ponto, um foco excessivo de Israel no Irã e nas milícias iranianas setorizadas em Israel e no Hezbollah, negligenciando, portanto, a capacidade militar crescente do Hamas e, notadamente, da Jihad Islâmica. E, principalmente, subestimar o potencial do inimigo. Aliado também ao fato de que a consciência situacional de Israel é uma das melhores do mundo, através de um sistema de comando, controle, comunicações, computadores, vigilância, reconhecimento, inteligência de sinais das melhores. Mas sem haver uma adesão e disciplina das tropas a essa rede, isso se torna absolutamente vulnerável. E há certas críticas recentes, à formação do treinamento dos reservistas e dos soldados das Forças de Defesa de Israel, com uma certa acomodação de um sentimento de superioridade inexorável, superioridade militar inexorável. Isso acaba tornando opaco a formação de certas doutrinas e havendo certas negligências em relação à formação da sua defesa nacional. E não estou dizendo que Israel é fraco, pelo contrário, ocorre uma superestimação desse sentimento e que negligenciou justamente algo que era, até certo ponto, surpreendente se imaginar essas falhas com essas vulnerabilidades em relação principalmente a guarnecer as fronteiras que são eletronicamente vigiadas. Professor, nosso tempo está terminando, mas o Luca Bassani faz a última pergunta para o senhor. Peço só para o senhor ser um pouco mais breve na resposta, que a gente já está entrando na reta final aqui da nossa cobertura. Luca, por favor. Pois é, professor. Ontem nós noticiamos que Israel sofreu uma série de ataques cibernéticos, também de diversas forças, considerando que o Hamas utiliza muito menos tecnologia, como que Israel pode utilizar nesta mesma moeda ataques que acabem recebendo informações importantes e ao mesmo tempo desestabilizando as forças do Hamas dentro da faixa de Gaza? É uma pergunta interessante. Embora o Hamas tenha formado um incremento na sua capacidade de guerra cibernética, e é uma forma assimétrica de combate, porque poucos hackers conseguem, quando bem treinados e com sistemas adequados, estabilizar
toda uma infraestrutura crítica de uma nação, é muito complexo empreender em igualdade de condições de uma guerra cibernética. Israel vai depender muito de algo a qual ele já é reconhecido há muito tempo, o MINT, ou seja, inteligências humanas. Israel tem, de forma reconhecida, muitos infiltrados nos movimentos militantes palestinos. E, consequentemente, vai depender, portanto, muito das informações prestadas por esses infiltrados, que poderão, sim, através de métodos de comunicação sofisticados, criptografados, repassar informações sensíveis que facilitem o planejamento operacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, e a gente vai voltar a se falar, claro. Muito obrigado pelas análises mais uma vez, professor. Bom trabalho. Muito obrigado, sempre à disposição.